Boa tarde, olá, quinto ano, tudo bom? Estamos aqui de volta, né? Na página 36 da apostila de língua portuguesa de vocês. Então, no exercício da página 36, nós temos o quê? Nós temos um texto que fala sobre as culturas brasileiras. Então, da página 34 e 35, no qual vocês têm que procurar produzir um glossário. Na aula anterior, nós fizemos a página 34 e 35, então a 36 também é a continuação dessa atividade. Então, vocês irão procurar encontrar as palavras cerâmica, colheita, manifestações, quadrilha e tecer. Podem procurar em dicionário digital, pode procurar no dicionário impresso, ok? Mas vocês precisam procurar em algum dicionário, alguma fonte. A fonte de pesquisa tem que ser o dicionário, tá bom? Já na página 37, nós temos a continuação dessas atividades. 9. Com base no texto, resolva as atividades a seguir. Qual é o assunto principal do texto? Qual é o assunto que foi abordado durante o texto, durante as atividades? O texto ele fala sobre quem? Ele fala sobre a diversidade do Brasil, sobre a cultura, sobre as diferentes culturas que cada estado possui. Qual a finalidade desse texto? Divertir o leitor, convencer o leitor de qual é o melhor estado para se viver, apresentar informações sobre a cultura de diferentes regiões do Brasil. Qual é a finalidade? Ele quer divertir o leitor? Ele quer convencer? É uma competição de qual estado é o melhor? Então, vamos analisar e aí vocês irão marcar a opção correta. Na questão C, no início do texto, consta a informação de que o Brasil é formado por 26 estados e o Distrito Federal. Como essa informação ajuda na compreensão desse texto? O que essa informação colaborou para o entendimento de vocês? Sobre quantos estados eles estão falando? E além desses estados, ele está falando de mais um Distrito Federal. Então, essa informação ela acrescenta. Nós sabemos que durante o texto será falado sobre culturas desses estados e cultura desse distrito também. Na letra D, que aspectos da cultura brasileira foram abordados nesse texto? Cinema, literatura, danças populares, festas populares, culinária, eventos, artesanato, escultura, teatro. Quais foram os aspectos que foram abordados nesse texto? Falou sobre cinema? Falou sobre festas populares? Falou sobre culinária? Então, vocês vão anotar as informações, vão marcar que foram abordadas. Sim, é mais de uma, tá bom? Então, tem que prestar bastante atenção sobre o texto, as informações que ele nos ofertou, nos deu, e aí nós vamos marcar as opções corretas. Na questão da letra E, nós vamos marcar também a opção correta. Essa é apenas uma, tá? Então, conhecer a característica da cultura brasileira é fundamental para manter a cultura e a tradição do povo brasileiro, chamar a atenção de leitores que conhecem o Brasil, atrair a atenção do leitor para as tradições do povo brasileiro. Qual a opção qual é a característica que foi abordada sobre a cultura brasileira? Lá no texto, algumas tradições que falaram lá, algumas culturas, vocês já conheciam? Então, esse texto, ele é importante para quê? Para manter a cultura e a tradição do povo brasileiro, tá bom? 10. Sobre a elaboração do glossário, o glossário é aquela parte embaixo que vocês fizeram na página 34, 35 e 36, que vocês precisaram pesquisar no dicionário e anotar o significado das palavras. Responda as seguintes questões. Qual foi sua fonte de consulta? Dicionário, o digital ou impresso, enciclopédia, digital ou impresso. Então, vocês vão anotar ali. Se foi dicionário, anota a marca X no dicionário. Se for enciclopédia, anota enciclopédia, ok? Enciclopédia.
Ah, professora, eu não pesquisei nem no dicionário nem na enciclopédia. Então, eu marco outra fonte e escrevo o nome da onde eu pesquisei, ok? B. Ao consultar essa fonte, você deve ter encontrado diversos significados para uma mesma palavra. Sim, isso daí sempre há mais de um significado para uma única palavra. Que aspectos foram considerados para escolher a definição adequada e compor o glossário? Qual foi o aspecto que vocês usaram? Qual foi a opção para vocês escolherem isso que vocês escreveram no glossário? Por que vocês colocaram essa informação em vez da outra informação? É isso que vocês vão escrever. Sim, precisa escrever na apostila, tá bom? E continuando já para a página 38, nós vamos aprender sobre pontuação. O uso de parênteses e vírgula. Então, qual a função do parênteses e qual a função da vírgula? O parênteses tem a finalidade de indicar rúbrica. Lembra que nos dos textos teatrais tinha as rúbricas? E aí a gente, sempre que acrescentava rúbrica, era entre parênteses. E também de intercalar informações, significado de siglas, ano, significado de algumas informações bibliográficas, nome de autor. Então, o parênteses ele tem a função de acrescentar, de intercalar informação no texto. Por exemplo, aqui nós temos dois textos. Então, nós temos o trecho 1 e o trecho 2. Os pratos típicos usa pato e o peixe pirarucu, uma herança dos índios. Então, aqui foi acrescentada uma informação a mais aos pratos típicos. Então, qual foi essa informação? Que esses pratos aqui é uma herança de quem? Dos índios. Ele acrescentou essa informação a mais, intercalou uma informação e colocou entre parênteses. Também há o bobó de camarão, vatapá e carne de sol, com macaxeira, influência da região Nordeste. Então, esse bobó de camarão, vatapá e carne de sol, com macaxeira, vem da onde? Qual é a influência desse prato típico? Lá do Nordeste. Então, vocês estão vendo que a função do parênteses é de acrescentar uma informação a mais ao texto? Fora que ele pode acrescentar rúbricas, significado de siglas, dados informativos, como dados biográficos, ano, tá bom? E no trecho 2, a culinária é famosa pelo sururu de capote, mexilhões cozidos. O bordado é um dos mais ricos do Nordeste também. Teve o acréscimo de informação nesse texto. E a vírgula, qual a função da vírgula? A vírgula tem a função de separar elementos, né? Sempre colocar vírgula entre dois substantivos. Então, a função da vírgula é separar elementos. E do parênteses é de acrescentar uma informação a mais no texto. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, quando usar o parênteses? Para indicar rúbricas, que é em textos teatrais. A rúbrica é um recurso utilizado em textos teatrais para substituir o narrador. Por meio dela, oferecem-se ao leitor informações cênicas, como cenário, personagens que estão no palco, suas vestimentas, aparência, posição e etc. É um recurso que sempre vem intercalado por parênteses. Segue abaixo um trecho do texto teatral intitulado Álbum de Família, escrito por Nelson Rodrigues. Então, aqui nós temos um trecho do texto, de um texto teatral, que indica quando usar a rúbrica, ok? Aqui, ó, rúbricas, parênteses, palco menor. Então, o parênteses ele pode ser usado também em textos teatrais. Podemos usar os parênteses para introduzir informações acessórias. Os parênteses podem ser usados para introduzir toda espécie de informação considerada acessória no texto, como comentários, significado de siglas, de palavras ou de expressões, possibilidade de leitura, enumerações, exemplificações,
referências bibliográficas, nascimento e morte, etc. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Ó, significado de sigla, segundo o IBGE. Então, qual é o significado do IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Significado de palavras ou expressões. Os parentes servem para introduzir um adendo, observação, curiosidade ou ideia acessória sobre algo. Parentes em referências bibliográficas. Então, o homem nasceu livre e em toda parte se encontra sobre ferro. Então, aqui, ó, Jean-Jacques Rousseau, do Contrato Social e outros escritos. Então, aqui foi adicionado a informação da onde foi tirado esse trecho. Então, foi do livro, do Contrato Social e de outros escritos. Então, essa referência bibliográfica tem que ser colocada entre parênteses. Países desenvolvidos. Quais são os países desenvolvidos? Estados Unidos e China. Então, foi acrescentado também. Então, parênteses. Ano de nascimento e de morte. Então, aqui, ó, Carlos Drummond. Nasceu em 1902 e morreu em 1987. Também é indicado por parênteses. Continuando na página 38, nós sabemos agora como é o uso do parênteses. Então, sempre, a função do parênteses é adicionar uma informação a mais no texto, pode ser usado em rúbricas em textos teatrais. Nos textos narrativos, né, ele tem a função de intercalar informações acessórias, que é o significado de siglas, significado de palavras, para fazer uma referência bibliográfica, ok? Indicar ano, nascimento e morte de alguém, tá? Sempre para acrescentar uma informação a esse texto. Então, na letra A, os termos em destaque referem-se a quê? Lá no texto 1 e no texto 2, uma herança dos índios. A quem está referindo essa herança dos índios? A qual é um prato? É uma história? O que é uma herança dos índios? Influência da região Nordeste. O que foi uma influência? Quais pratos típicos teve essa influência da região Nordeste? Mexilhões cozidos. O que é isso? O que está referindo a mexilhões cozidos? Então, vocês vão olhar o texto 1, o trecho 1 e o trecho 2 e vai escrever a referência que foi feito por esses termos de destaque. Por exemplo, uma herança dos índios. Usar nos pratos típicos o peixe pirarucu. Influência da região Nordeste. Pratos típicos, bobó de camarão, vatapá, ok? E por aí vai. Na B, qual é a função desses termos? Acrescentar uma informação ou explicação referente à palavra ou à expressão anterior, ou apresentar um argumento a respeito de uma palavra ou expressão anterior. Esses termos em destaque, qual é a função dele? Acrescentar uma informação ou explicação referente à palavra ou à expressão anterior, ou apresentar um argumento a respeito de uma palavra ou expressão anterior. Então, vocês vão marcar apenas uma opção correta. A C. Qual é o sinal de pontuação que separa esses termos do restante da frase? Qual é o sinal de pontuação? Como é chamado esse sinal de pontuação aqui, ó? Que a gente utiliza para adicionar, acrescentar uma informação ou uma explicação a esses termos referidos. Então, vocês vão escrever aqui. Após responder todas essas perguntas A, B e a C, vocês podem continuar fazendo os exercícios das próximas páginas. Sempre lembrar que a função do parênteses é acrescentar uma informação, tá? E a vírgula é de separar elementos. Outra coisa importante, essas informações que está sempre entre parênteses ou entre vírgulas, ele tem o nome de aposto. Então, dá-se o nome de aposto ao termo que se refere a um substantivo, um pronome com a função de propor uma explicação. Geralmente, ele aparece na oração entre vírgulas ou entre parênteses. Então, ó, essa informação que está colocada entre parênteses, ele tem o nome de aposto, ok? Grifar isso daqui na apostila, responder a letra A, B e C. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Nós iremos fazer a página apenas 36, 37 e 38,
para a aula de hoje, mas nós iremos continuar na próxima aula os outros exercícios, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido e espero que tenham gostado, ok? Um beijo, fiquem com Deus!